Nestas aulas nós vamos começar a ver o estudo da mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos trata do estudo das leis do movimento dos fluidos. E um fluido é qualquer substância em estado líquido ou gasoso, certo? Os fluidos apresentam a propriedade de escoar muito facilmente perante esforços tangenciais de cisalhamento. Isto é diferente nos casos dos sólidos, em que os esforços tangenciais eles simplesmente provocam uma deformação do sólido e devido às propriedades elásticas de um sólido, eles oferecem certa resistência à deformação. Certo? Quando os esforços de cisalhamento param sobre o corpo sólido, ele recupera e volta ao formato inicial. Certo? Então, o sólido oferece uma resistência à deformação e não escoa facilmente. No caso dos fluidos, os fluidos não oferecem nenhuma resistência aos esforços tangenciais de cisalhamento e escoam e se deformam muito facilmente. Certo? Então, a mecânica dos fluidos trata do estudo das leis do movimento dos líquidos e dos gases. E nós vamos dividir a mecânica dos fluidos em duas partes. A primeira parte é a hidrostática, que trata das condições de equilíbrio estático de um fluido. Quais que seriam as condições para manter um fluido parado em equilíbrio estático? Na segunda parte, a gente analisa a hidrodinâmica, que tem a ver com o estudo de fluidos em movimento, escoando. E aí a gente vai ver quais que seriam as condições, né, as forças externas ou internas, para manter um fluido escoando com certa velocidade. Então, nesta parte hidrostática, nós queremos chegar a ter as condições necessárias para manter um fluido em equilíbrio estático, manter um fluido parado. E para começar a fazer o estudo da hidrostática, nós vamos começar revendo o conceito de pressão de uma força. Do ensino médio, vocês lembram que a pressão de uma força sobre uma superfície é a força dividida pela área dessa superfície? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor e fazer algumas diferenças da pressão com o cisalhamento. Certo? Bem, então, dar uma força que se aplica sobre uma superfície, né, essa força pode gerar um esforço normal sobre a superfície. Esse esforço normal é o que a gente denomina de pressão da força. No entanto, essa mesma força também pode exercer um esforço tangencial sobre a superfície. Esse esforço tangencial a gente denomina de cisalhamento. Ok? É um esforço tangencial. Bem, isso é devido a que esta força ela pode atuar de duas maneiras distintas sobre a superfície. Né? Neste caso, a gente vê que essa força está sendo aplicada, mas fazendo um ângulo com a superfície. Né? Então, essa força tem certa componente normal, né? Essa componente perpendicular sobre a superfície, né? Que seria isso aqui. E a força também tem uma componente tangencial sobre a superfície. Né? Então, a gente pode decompor essa força nessas componentes. Certo? A primeira componente é perpendicular, é uma componente normal à superfície. E a outra componente da força é tangencial, é paralela à superfície. Certo? Nós vamos denominar a pressão, então, a pressão é o esforço normal. Isso quer dizer que a pressão é a força normal dividida pela área da superfície. Né? Então, a pressão não é força por área, é força normal ou componente normal da força. Né? É a componente perpendicular da força sobre a área. Isso que é a pressão. Okay? Mas existe também uma componente tangencial, que faz um esforço sobre essa superfície. E essa componente tangencial, então, vai realizar um cisalhamento. Certo? Esse esforço tangencial
é chamado de cisalhamento. Então, é a força tangencial, ou a componente tangencial da força, né? Dividida pela área. Ok? Então, existem dois tipos distintos de esforço. Um esforço normal sobre a superfície tenta apertar, comprimir essa superfície, né? Uma pressão. Mas também existe um esforço de cisalhamento, que não tenta comprimir, apertar a superfície, sino que paralela à superfície tenta arrastrar e levar consigo a superfície. Né? Então, são dois esforços muito distintos entre si. Certo? Então, o primeiro, a pressão, né? Tem a ver com a componente normal da força sobre a área, que tenta comprimir a superfície. O cisalhamento a gente vai denominar por esta letra tal, e é a componente tangencial da força, né, sobre a área. A pressão tenta comprimir a área, a superfície, mas o cisalhamento ele não tenta comprimir a superfície, ele tenta arrastrar a superfície, né, levar consigo a superfície. Ok? Então, são dois esforços de natureza muito distinta. Então, tendo discutido estes dois tipos de esforços, né, a pressão e o cisalhamento, a gente agora vai discutir a pressão hidrostática. Está relacionada com a pressão que um fluido em equilíbrio hidrostático, né, exerce sobre um corpo que está imerso dentro dele. Ok? Então, aqui a gente tem um fluido, né, em equilíbrio, ou seja, tem velocidade zero, né? E dentro deste fluido a gente está colocando um corpo, que seria este corpo aqui, um paralelepípedo, né? E este corpo, então, quando está dentro do fluido, ele sente uma força devido ao resto do fluido, né? Existem esforços, né, do fluido sobre esse corpo, sobre as superfícies desse corpo, né? Bem, então a gente viu, né, que existem esforços de pressão ou esforços de cisalhamento, que vêm de forças normais à superfície ou forças tangenciais, ok? Vamos supor que este corpo, este fluido, esteja em movimento. Um fluido em movimento, eh, ele tenta levar consigo os corpos que estão dentro dele. Se a gente coloca uma superfície dentro de um fluido, pela viscosidade do o fluido tenta se grudar à superfície e tenta, se o fluido está em movimento, tenta arrastrar e levar consigo essa superfície. Certo? Então, pela viscosidade, o fluido se gruda na superfície e tenta arrastrar o corpo, exercendo um esforço de cisalhamento, um esforço tangencial. Então, digamos que este fluido, se ele estivesse se movendo, né, escoando para cima, esse fluido vai exercer certos cisalhamento, né, certo esforço tangencial sobre a superfície, tentando levar ele para cima, né, se o fluido estivesse em movimento. Mas se o fluido estivesse em movimento para a direita, né, todo o fluido estivesse em movimento para a direita, não seriam os esforços tangenciais assim, senão seriam dessa forma, né, tentando levar ele para a direita. Certo? No entanto, um fluido que está parado, ele não está escoando, não se move. Como não se move, então não existem forças de cisalhamento sobre esse corpo. Certo? Se ele estivesse se deslocando o fluido, aí sim ele tenta arrastrar e levar consigo a superfície. Mas um fluido em equilíbrio que tem velocidade zero, um fluido em equilíbrio não exerce forças de cisalhamento sobre o corpo. Ou seja, não existem estes esforços de cisalhamento para um fluido que está parado. Então, não existem esforços de cisalhamento e somente existem esforços normais de pressão. Tá? Então, sobre esta superfície, o fluido vai exercer uma força normal à superfície, né? Uma pressão. Sobre esta superfície vai exercer uma pressão perpendicular à superfície, né? Aqui também.
E aqui também. Já o fluido somente exerce pressões, não exerce cisalhamento no caso em que o fluido está em equilíbrio. Já está parado, ele não escoa e não exerce cisalhamento na superfície. Somente exerce pressões na superfície. Ok? Então, aqui a gente tem, digamos, uma pressão P1, aqui uma pressão P2, P3 e P4. Tá? E vocês notam aqui que eu estou desenhando que as pressões são distintas em cada cara, em cada face desse paralelepípedo. Por quê? Porque, em geral, a gente sabe que a pressão depende do ponto onde a gente está medindo essa pressão. Certo? A pressão num ponto do fluido vai depender de onde que está esse ponto do fluido. E eu estou desenhando dessa forma aqui, que a pressão P4 é muito maior que a pressão P1, porque nós sabemos que conforme a gente está mais dentro do fluido, a pressão aumenta. Então, esta face de embaixo, que está mais no fundo, vai experimentar uma pressão maior do que esta face que está aqui acima, porque esta aqui está mais para cima. Tá? Isso a gente sabe da experiência, né? Conforme a gente se adentra dentro de um fluido, a pressão do fluido aumenta. Tá? Okay? Isso a gente sabe da experiência. Então, digamos, a gente tem aqui um ponto dentro do fluido, né? Numa profundidade H. Então, se a gente aumenta H, a pressão desse ponto vai aumentar. Ok? Então, a gente pode esperar que a pressão aumenta linearmente, talvez. Aqui seria uma possibilidade, que aumenta como uma reta, né? A maior altura, maior pressão. Pode ser, no entanto, que a pressão aumente de uma forma mais devagar, assim. Aumenta mais lentamente com a altura. Ou pode aumentar mais rapidamente, assim, né? Então, a pressão sempre vai aumentar conforme a gente aumenta a profundidade. Mas qual seria o comportamento exato, né? Isso que a gente tem que encontrar. Qual que vai ser o comportamento da pressão conforme a gente muda de posição dentro do fluido. Tá? E a gente vai ver que esses dois comportamentos não são válidos. O comportamento real é que a pressão aumenta proporcionalmente à altura. Aumenta como uma reta. Tá? A gente vai ver que a pressão neste ponto P, neste pontinho aqui embaixo, vai ser igual à pressão acima, né? Vai ser a pressão P0 mais ρ de H. Então a pressão aumenta proporcionalmente à profundidade, ok? Então a maior profundidade, maior pressão. É isso que eu estava colocando aqui, né? A maior profundidade, a gente vai ter uma maior pressão. Tá? P2 e P3, nesse caso, são quase iguais porque estão na mesma altura. No entanto, P1 e P4 estão a alturas diferentes, então a que tiver a maior altura, ou seja, mais no fundo, vai ser uma pressão maior. Nesse caso, P4, né? Ok. Mas o que nós vamos fazer agora, então, é mostrar de onde que sai essa expressão aqui. Por que a pressão aumenta dessa forma? E esta fórmula aqui é o que se denomina de lei de Stevin, né? Então, essa lei de Stevin é um resultado das condições de equilíbrio estático no fluido. Tá? Tem que ser desse jeito, a pressão tem que aumentar com a profundidade para que com isso a gente consiga manter em equilíbrio qualquer elemento do fluido. Tá? A gente está falando que o fluido está em equilíbrio, então todas as forças do fluido se anulam e qualquer porção do fluido que a gente escolhe vai estar em equilíbrio. Então, se a gente analisa qualquer porção do fluido e vê as forças sobre essa porção, a gente sabe que para que ele esteja em equilíbrio, a soma de forças tem que ser zero, né? Então, esta aqui é a condição básica de equilíbrio, né?
a soma de forças tem que exercer sobre qualquer porção de fluido, certo? Porque uma porção de fluido, ele vai ter forças externas, digamos, pode ter força devido à gravidade, né? Essa porção do fluido tem um peso, então vai ser atraída pela Terra. Mas além dessas forças externas, existem forças internas, ou seja, esse fluido é um pedaço do fluido e o resto do fluido exerce uma força sobre ele, certo? Então existem forças do fluido sobre esse pedaço do fluido. Essas forças são forças internas, certo? Então, aqui a gente está desenhando um elemento do fluido, né? Então, sobre este elemento do fluido, o restante, esta parte aqui do fluido, vai exercer força sobre ele, além das forças externas devido à gravidade, né? Então, o mais fácil aqui é primeiro fazer colocar qual que é a força externa, né? Neste caso, a força externa é a força de gravidade, aqui, né? A força de gravidade que vai ser a massa desse elemento, desse G, né? E a força de gravidade vertical para baixo, né? E para que exista então equilíbrio, a gente tem que a soma de forças tem que ser zero. Mas a soma de forças é a soma de forças internas, certo? Com a soma de forças externas. Todas as forças, as internas devido ao resto do fluido e as externas devido ao campo gravitacional, têm que se anular, certo? Ou seja, a soma das forças internas sobre o fluido tem que ser o negativo da soma das forças externas, né? Passando este somatório para lá, fica menos. Ou seja, a soma das forças internas vai ser menos. Neste caso, a força externa é a força de gravidade, né? É somente a força de gravidade. Então, é, a soma das forças externas é somente a força de gravidade. E a soma de forças internas tem que ser o negativo da força de gravidade. Isso que vai ser importante. Ou seja, a soma, o somatório, né, das forças internas devido ao resto do fluido sobre esse corpo tem que ser menos a força de gravidade. Só que a força de gravidade é para baixo. Então o negativo da força de gravidade vai ser para cima. Vou colocar dessa forma. Ou seja, quando a gente soma as forças internas devido ao resto do fluido sobre esse pedaço, essa soma de forças tem que ser igual a uma força resultante para cima, certo? E se a gente lembra, né, o resto do fluido vai exercer uma força sobre este pedacinho, que são esforços normais, né? O resto do fluido vai tentar comprimir o volume desse pedaço, desse elemento, dessa porção do fluido. Mas aqui a gente vai somar então essas forças internas e a soma delas tem que ser vertical e para cima, para que se equilibre com a gravidade. Isso quer dizer que as, as forças de baixo para cima têm que ser maior, certo? Para que quando a gente some todas estas forças, as forças que estão embaixo, como são maiores, elas superam as forças de cima que vão para baixo. Então a força resultante é para cima, certo? Então isso aqui explica por que a gente tem que ter pressões maiores no lado de baixo e pressões menores no lado de cima, né? Então aqui a gente tem uma pressão alta, né? E aqui a gente tem uma pressão baixa, certo? Por que tem que ser isso? Para que a soma das pressões, né, das forças sobre esse pedaço, sobre esta porção do fluido, seja tal que a força da pressão de baixo supere a pressão de cima, né?
e a resultante seria uma força para cima. E com isso a gente consegue que as forças internas das pressões, né, se equilibrem com a força de gravidade, que é para baixo. Então o corpo, eh, quando a gente analisa uma porção do fluido, eh, a pressão do lado de baixo é maior para que quando a gente some as pressões, a pressão de baixo supere a pressão de cima e tenhamos uma resultante vertical para cima. E quando a gente soma a força externa de gravidade, essa força interna se anula com a força de gravidade e a gente consegue ter essa porção do fluido esteja em equilíbrio e as forças ali sejam zero. Ok? Então, essa aqui é a explicação de por que a pressão tem que aumentar com a profundidade. Por que a pressão aqui, mais no fundo, é alta e a pressão mais acima é baixa. Okay? Isso aqui é um argumento qualitativo, mas agora a gente vai mostrar de onde que sai essa fórmula. Por que a pressão tem que aumentar proporcionalmente à profundidade. Ok? Poderia aumentar com o quadrado, como uma parábola, né? Mas não, é linear com a profundidade. Para fazer isso, a gente vai analisar então aqui um fluido que está parado, né, estático. Dentro deste fluido, nós vamos considerar uma porção do fluido que tem uma forma de paralelepípedo. Okay? Este aqui não é um corpo externo, é um pedaço do fluido mesmo. E a gente vai ver que as forças sobre ele se anulam, né? E tem que se anular em todas as direções, na direção x, y e z. Aqui a gente vai fazer o análise na direção x, certo? Então, na direção x, as forças têm que se anular. Forças internas com as forças externas. Bem, a força interna, então, é devido às pressões do resto do fluido sobre esta porção do fluido, certo? Então aqui a gente tem este elemento, né? E vamos analisar a força na direção x. Ok? Então, este aqui é a posição x. Este aqui está na posição x mais diferencial de x, certo? Este aqui está na altura z. Este ponto aqui está na altura c mais diferencial de z, delta z. Né? E a gente vê então que a força em x tem a ver com a pressão nesta superfície menos a pressão nesta superfície aqui. Ok? A pressão nesta superfície é a pressão no ponto X, né? na cara que está localizada em X. E a pressão nesta superfície é a pressão devido no ponto X mais diferencial de X. Né? Ou seja, a força interna devido às pressões, né, do resto do fluido sobre este corpo na direção X vai ser a diferença, né, da força nesta cara, que vai ser a pressão em X vezes a área, né, nesta superfície aqui, menos a força desta aqui que vai para a esquerda. E a força devido a esta pressão vai ser essa pressão, né, em X mais diferencial de X vezes a área. Okay? A diferença dessas pressões de um lado e do outro vai dar uma força resultante na direção x. Bem, então a gente pode escrever a força interna em x fatorando a área A e colocando um sinal menos em evidência aqui na frente. A gente vai ter que a diferença das pressões, né? Na posição x mais delta x menos a pressão em x. Tudo vezes a área é a força interna. A gente pode lembrar aqui, vamos utilizar nosso conhecimento de cálculo, certo? Da derivada. Nós vamos lembrar aqui a definição da derivada de uma função. A derivada da pressão que depende de x, respeito de x, vai ser este limite. Limite quando delta x vai para zero
da pressão em X mais ΔX menos a pressão em X dividido por ΔX. Esse ΔX é um H, né? Só que eu vou utilizar H para outra coisa, então não vou colocar aqui H. Esta aqui é a definição da derivada. Mas se ΔX é pequeno, como a gente está supondo, esse aqui é um pequeno elemento do fluido, a gente pode esquecer do limite e simplesmente colocar assim. A derivada é aproximadamente a diferença das pressões, né? Dividido pela diferença da distância entre os pontos. Ou seja, a diferença das pressões, né? P em X mais ΔX menos a pressão em X, a gente pode aproximar como a derivada vezes ΔX. Então é a derivada da pressão a respeito de X vezes a distância ΔX. Tá? Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Essa diferença das pressões é a derivada vezes a distância ΔX. Ok? E a gente também precisa utilizar que a área aqui que estamos interessados, né? A área que a gente está calculando a pressão dessa área. Esta área tem uma certa altura que é ΔC, né? Esse aqui, a altura ΔC é a diferença entre esses dois pontos, mas ele tem uma largura aqui, e a largura é ΔY. X está nesta direção, C está nesta direção, e Y estaria lá atrás. Então, esta largura vai ser ΔY, certo? Então, a área é ΔZ vezes ΔY. Certo? A área da superfície é ΔY vezes ΔZ, né? ΔY vezes ΔC é a área. E com isso a gente pode colocar então aqui, ó, e calcular a força interna. Nós vamos utilizar então este resultado da diferença das pressões e esta área para colocar aqui e calcular a força interna sobre esse pedacinho de fluido na direção X. Certo? Então a força em X, a força interna, vai ser menos a diferença das pressões, que é a derivada a respeito de X da pressão, né? Vezes a distância ΔX, e vezes a área, só que a área é ΔY vezes ΔC. Ou seja, a força interna em X é menos a derivada da pressão a respeito de X vezes o volume, né? O volume é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, é o volume deste paralelepípedo, o volume da porção do fluido que a gente está analisando. Então o volume é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. E para o equilíbrio, a gente precisa que a força interna se anule com as forças externas, certo? Para o equilíbrio, a gente tem que garantir que as forças se anulam sobre esse elemento de fluido, ou seja, a soma das forças internas tem que se anular com as forças externas, né? A soma tem que ser zero. Só que as forças internas em X, né, a gente está vendo que a derivada da pressão a respeito de X vezes o volume, e a gente tem que somar a isso a força externa da direção X. Isso tem que ser zero. E a gente vai definir a densidade de força externa. A gente vai definir a densidade de força externa da seguinte maneira: é a força externa dividida pelo volume. Ok? Isto aqui é densidade de força externa. E a gente faz esta definição porque quando a gente isola aqui a derivada da pressão a respeito de x, a gente vai ter que a derivada da pressão a respeito de x tem que ser igual a força externa em x dividido pelo volume. Ou seja, isso é a densidade, né?
Então, esta que é a condição que a gente tem para o equilíbrio do fluido. A derivada da pressão respeito a x tem que ser igual à densidade da força externa em x. Certo? Isto nos diz que a gente tem uma força externa, como tem que se acomodar as pressões no fluido para compensar essa força externa e conseguir anular essas forças sobre o fluido e obter que ele esteja em equilíbrio. Se a gente não tem nenhuma força externa, a derivada da pressão é zero e ela é uma constante, não muda. Ela é a mesma em todos os pontos. Certo? Mas se a gente tem uma força externa, esta condição nos diz que as pressões não vão ser iguais em todos os pontos, não vai ser uma pressão uniforme, constante em todo o fluido. Se existe uma força externa, isso vai implicar que a gente tem que reacomodar as pressões para conseguir equilibrar essa força externa e conseguir que todo o fluido esteja em equilíbrio. Ok? Essa que é a condição de equilíbrio. Nos diz como muda a pressão, como tem que mudar a pressão, dada uma força externa sobre o fluido. Certo? E esta condição, então, a gente obteve para a direção x, mas para a direção y e z é a mesma. A gente pode repetir tudo isso na direção y e z, e a gente vai chegar nas mesmas equações. Okay? Então, analogamente, né, fazendo a mesma coisa, então analogamente a gente tem as condições de equilíbrio em y e z, que vão ser que a derivada da pressão em y tem que ser igual a componente y da densidade da força externa, e em z a gente vai ter que a derivada da pressão em z, né, vai ser igual a componente em z da densidade de força externa. Certo? Dada a força externa, a gente tem como tem que mudar a pressão, né? A gente sabe qual que tem que ser a variação da pressão, a derivada. Como que tem que mudar a pressão de ponto para ponto para equilibrar essa força externa. Ok? Então, no nosso caso, a gente tem uma força externa sobre este elemento que vai ser a força gravidade. E a força gravidade, ela tenta levar essa porção do fluido para baixo. Com a força externa, somente tem componente em Z e é negativa, é para baixo. Não tem componente em Y, não tem componente em X, certo? Nem em X nem em Y. Só tem componente em Z. Então, no caso do campo gravitacional, né, em que a força externa é é a força gravitacional, a gente tem o seguinte: no caso da força externa ser a força gravidade, temos que a força-gravidade vai ter essa forma. Tem componente ser em x, né? Ser em y, e tem componente negativa em z, e o valor vai ser o peso, o valor da massa vezes a aceleração da gravidade. Com isso, a gente tem que a densidade de força, né? O F minúsculo, que é a força externa dividida pelo volume, né? A densidade é a força pelo volume, vai ser 0,0 e a gente tem que dividir isto pelo volume. Então a gente vai ter que dividir a massa pelo volume e multiplicar por G. Ou seja, e quando a gente divide a massa dessa porção do fluido pelo volume dele, massa por volume é densidade. Então a força externa, a densidade de força externa vai ser 0,0 negativo aqui da densidade, massa por unidade de volume vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, quando a gente coloca aqui a componente x vai ser zero da densidade, a componente y da densidade tem que ser zero, e a única que não é zero é a componente z. Então essa componente z da densidade tem que ser menos OG, né? Certo? Ou seja, a derivada da pressão em x tem que ser zero, porque essa componente é zero. Isso implica que a pressão não depende de x.
a derivada da pressão em Y também é zero, porque esta componente é zero em Y. Então a pressão não depende de Y e a pressão somente depende de Z. Então, e tem que satisfazer esta condição, certo? Então, neste caso, a pressão somente é uma função de Z e temos que ela satisfaz o seguinte: a derivada da pressão a respeito de Z é, é a componente Z desta densidade, ou seja, é menos a densidade ρ, né, do líquido vezes G. Esta aqui é a condição de equilíbrio no campo gravitacional do fluido, certo? Bem, então a gente com esta aqui é uma equação que nos diz qual é a derivada da pressão. E a gente precisa resolver esta equação para encontrar qual que é a pressão, não a derivada, certo? Então daqui a gente pode escrever da seguinte maneira, que o diferencial de pressão vai ser menos OG, o diferencial de Z. E aqui a gente pode integrar, tá? A gente integra desde uma pressão P0 a uma pressão P, e desde uma altura Z0 até uma altura Z, digamos. Tá? Quando a gente integra deste lado aqui, simplesmente fica a pressão, né, avaliada em P menos em P0, então fica P menos P0 do lado esquerdo. E do lado direito, a gente vai assumir que a densidade é constante. Certo? A gente vai assumir aqui que estamos trabalhando com líquidos que são incompressíveis, então possuem densidade constante, certo? Então esta densidade ρ pode sair daqui. E nós vamos supor que estamos trabalhando em alturas pequenas, certo? E então a aceleração da gravidade G é constante. Se a gente trabalhasse isso aqui com alturas muito grandes, de tal maneira que a gente se aproxima de pontos fora da atmosfera, onde a aceleração da gravidade é menor, a gente teria que colocar aqui uma função que depende da altura, né? A aceleração da gravidade de fato diminui com a altura, né? Com o quadrado da distância. Mas se a gente está com alturas pequenas, a aceleração da gravidade é constante quando está próxima da superfície da Terra. Então, considerando fluidos incompressíveis e alturas pequenas, a gente consegue tirar estes termos de dentro. São constantes, a densidade e a aceleração da gravidade. E aqui simplesmente fica a integral da altura. E este aqui então fica que a pressão menos a pressão no ponto zero é menos ρg vezes Z menos Vz. Ou seja, a pressão no ponto Z, né, na altura Z, vai ser a pressão na altura Z0 menos ρg Z menos Z0. Esta aqui é a lei da pressão. Aqui neste gráfico vamos colocar quais que seriam nossos pontos. Tá? Então, digamos, a gente está medindo a altura a partir de um ponto embaixo, né? A pressão no ponto Z0 é P0. A pressão na altura Z é P. Digamos que essa aqui é a altura Z. Tá? Então, esta aqui é a altura Z. E a gente está medindo a pressão neste ponto. Esse aqui é P. E o ponto Z0 é qualquer ponto. Então, a gente poderia escolher o fundo como ponto Z0, né? Aí Z0 é zero, né? A altura é zero. Mas a gente não conhece o valor da pressão nesse ponto. Um ponto melhor seria o ponto aqui acima. Certo? Então, este aqui vai ser o ponto que tem a altura Z0, certo? Que é toda esta altura. E a pressão neste ponto vai ser a pressão atmosférica, que é a pressão devido ao ar acima de nós. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem que
é, a pressão no ponto P vai ser a pressão no ponto P0 menos ρg Z menos Z0. Tá? Mas a gente aqui é, nota que esta altura aqui, esta altura H, esta profundidade H, é Z0 menos Z, né? Tá? Se a gente pega toda esta altura Z0 e tira esta altura Z, temos esta altura H. Então, quando a gente reescreve esta fórmula da seguinte forma, a pressão P é P0 mais G, este menos entra aqui, então em vez de Z menos Z0 fica Z0 menos Z, a gente estaria tendo que a pressão vai ser a pressão no ponto P0 aqui acima, né? Mais G, Z0 menos Z é o H. Então a gente está tendo a lei de Stevens. A pressão aumenta com a profundidade e aumenta linearmente com a profundidade. Aumenta proporcionalmente com H. A fórmula é muito simples, mas o que eu espero que vocês entendam é que ela diz que a pressão tem que aumentar com a profundidade e o que está atrás disso é o equilíbrio. Tem que aumentar com a profundidade para, dessa forma, a pressão embaixo ser maior e superar a pressão acima, e assim termos uma resultante para cima que equilibra a gravidade que é para baixo. Tá? Então, é isso que está atrás da lei de Stevens. E por isso que a gente tem que ter pressões maiores conforme a gente está mais dentro de um fluido. Tá? Esta fórmula simples ajuda a projetar submarinos, por exemplo. A gente tem que, dado uma estrutura de um submarino, ela pode aguentar certa pressão máxima, né? Então a gente não pode ir muito no fundo, porque conforme a gente aumenta a altura, a profundidade, a pressão aumenta. Então tem um limite de onde o submarino pode ir. E como que a gente calcula essa profundidade máxima? Seria via esta lei de Stevens. Tá?